O endividamento é uma questão sensível no Brasil já faz muito tempo. De 2013 a 2019, a taxa média de endividamento das famílias girou em torno de 60%. Com a pandemia de Covid-19, essa situação piorou ainda mais e em 2022 essa taxa chegou a quase 80%, que foi a maior marca histórica. Como é que o direito reage a essa situação? Quais as soluções para quem está nessa situação de superendividamento? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Pedro Lucas, estagiário do PGLO, e você está em mais um episódio do PG Nero. E para nos ajudar a sanar todas as nossas dúvidas em relação a esse respeito, eu trouxe novamente o Sérgio Coelho, advogado social do PGLO. Bem-vindo novamente, Sérgio. Olá, Pedro. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão relevante quanto esse. Sérgio, antes de começar a tratar do superendividamento em si, acho bom a gente trazer uma questão um pouco anterior, que é a questão da insolvência, certo? O superendividamento é como se fosse uma espécie de insolvência, só que não é só isso que caracteriza o superendividamento, né? Qual é a diferença do superendividamento para outras formas de insolvência? Claro. Essa, na verdade, é uma distinção muito relevante para a gente compreender o tema. O superendividamento, ele é um instituto aplicável às relações de consumo, que tem certas particularidades com relação às relações cíveis e empresariais. E o conceito de relação de consumo a gente consegue extrair da interpretação de alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, em particular do artigo 2º e do artigo 4º. Né? O artigo 2º ele define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor é definido no artigo 4º, que estabelece que é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve uma atividade profissional, não em mero caráter eventual. Então, para que uma relação de consumo seja configurada, é preciso que haja um fornecedor, que é quem desenvolve uma atividade econômica de forma profissional, e, no outro lado, o consumidor, que será o destinatário final daquele serviço ou produto e que não recolocará esse serviço ou produto no mercado novamente. Entendi. E você pode dar alguns exemplos de relações de consumo e de que não são de consumo? Claro. Imagine o seguinte cenário, uma pessoa compra um carro. Essa compra ela pode ser qualificada tanto como uma relação de consumo, como uma relação civil ou como uma relação empresarial, a depender de como isso ocorrer. Por exemplo, caso você vá até uma concessionária e compra um carro para você e para sua família, aí você vai ter uma relação de consumo, porque você é o destinatário final daquele produto adquirido. Agora, caso um conhecido, que não é um vendedor profissional de carros, vende esse carro para você, aí a gente vai ter uma relação civil, ou seja, entre iguais, né? Não tem um profissional de um lado e um mero consumidor do outro, que vai consumir aquele produto como destinatário final. E agora, caso você seja um revendedor de carros e compre esse veículo para revender, inserir ele no mercado de novo, aí a gente vai ter uma relação comercial. Mas por que essa diferenciação importa se na prática, nesses três cenários, se está comprando um carro? Então, essa diferenciação ela é importante porque a lei ela confere graus de proteção diferentes a depender do tipo de relação que se estabelece. No caso da relação de consumo, ela é configurada por dois principais fatores, né, que a qualificam, que são a assimetria informacional e a hipossuficiência do consumidor com relação ao fornecedor. E a lei, ela reconhece que quem compra um carro numa concessionária não estaria em pé de igualdade com a montadora, por exemplo, ou com a própria concessionária, né? Então, a lei confere uma proteção maior ao consumidor para suprir justamente essa assimetria que existe entre as partes. Já na relação civil, ela é qualificada pelo fato de que não existe entre as partes ali um profissional. Uma das partes quer comprar um carro, outra quer vender. São iguais, né? São sujeitos ali que estão de comum acordo e não tem ali nenhum profissional propriamente. Já na relação comercial, ela pressupõe uma atividade profissional de ambos os agentes. Então, a lei vê os participantes dessa relação como iguais, mas confere a eles um conjunto menor de proteções, justamente porque eles possuem um know-how, um conhecimento sobre o mercado em que eles estão inseridos. Então, um revendedor de carros, por exemplo, ele nunca poderia utilizar uma das prerrogativas, né, do Código de Defesa do Consumidor contra a parte de que ele comprou, por exemplo. Acho que essa diferenciação entre esses tipos de relação ficou muito clara, mas é fato que a lei confere também soluções para insolvência nessas outras situações também, né? Você pode falar um pouco melhor sobre isso?
Com certeza. Antes de tudo, é bom a gente entender o que é exatamente a insolvência, né? A insolvência, ela é um estado patrimonial em que os ativos, eles não são suficientes para satisfazer os passivos daquela determinada pessoa ou empresa. Ou seja, a pessoa deve mais do que os bens dela são suficientes para fazer frente às dívidas. E a lei, ela confere algumas prerrogativas às empresas em crise. Existem uma série de princípios que justificam essas prerrogativas, principalmente considerando que as empresas elas exercem uma função social, gerando postos de trabalho, também contribuindo com impostos. E uma falência, por exemplo, o encerramento dessas atividades pode gerar um efeito em cascata que prejudica a sociedade como um todo. E o principal instituto atualmente criado, né, pela lei para proteger a empresa em crise é a recuperação judicial, que é um procedimento judicial no qual uma empresa, em um estado de insolvência, reestrutura as suas dívidas e a sua operação para continuar funcionando. E nesses casos, as dívidas são reestruturadas e os credores recebem o crédito conforme o plano de recuperação judicial que é aprovado pelos próprios credores. E sem essa reestruturação, a empresa não conseguiria fazer frente, né, a esses débitos. Já o superendividamento, ele é um instituto voltado para a defesa do consumidor, diferentemente da recuperação judicial, que é voltado para as empresas. E a figura clássica do consumidor é a pessoa física, né, o destinatário final. E quando essa pessoa se endivida e não consegue fazer frente aos débitos, a gente tem uma série de efeitos negativos que podem ser produzidos. E o motivo para isso é o fato de que o direito brasileiro ele consagra o princípio da dignidade da pessoa humana. De modo que em situações de endividamento, você tem uma esfera de direitos do devedor que não podem ser atingidos, embora também se reconheça os direitos dos credores a receber o seu crédito. Entendi. Mas como o superendividamento é de fato caracterizado e todo tipo de consumidor pode fazer o uso desse instituto? Não. Ainda que formalmente as empresas possam ocupar certas relações na qualidade de consumidoras, por exemplo, quando o escritório de advocacia, como a gente, compra um ar-condicionado, a gente está numa condição de consumidor porque nós somos o destinatário final daquele produto. Mas nós não podemos fazer o uso do superendividamento, né, que ele é destinado exclusivamente às pessoas físicas, né, cujas dívidas são de natureza consumerista, e especialmente aquelas que são relacionadas a operações de crédito. Certo. A lei estabelece alguns outros parâmetros ou requisitos para que o instituto possa ser utilizado? Sim, são 4 requisitos que a lei estabelece para a utilização desse instituto do superendividamento. Primeiramente, é preciso que o consumidor seja uma pessoa física, uma pessoa natural, né? Que tenha dívidas de consumo, esteja de boa fé, ou seja, não tenha realizado nenhuma forma de fraude ou contraído uma série de empréstimos para poder se aproveitar ilicitamente disso. E que essas dívidas de consumo comprometam o que a lei define como mínimo existencial, que se relaciona justamente com a dignidade da pessoa humana. E a lei, ela também veda a utilização do instituto, nos termos do parágrafo 3º do artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor, aos casos em que a dívida seja oriunda de atos dolosos do devedor ou contratação de produtos e serviços de luxo, além das hipóteses de má-fé. E por outro lado, é preciso que a cobrança dessas dívidas comprometa o que a gente chama, né, de mínimo existencial da pessoa endividada. O mínimo existencial, ele é um conceito aberto e ele precisa ser definido em cada caso. Mas ele repercute, por exemplo, na impossibilidade de penhora de salários e pensões do devedor até certa porcentagem ou valor. E esse termo, ele é um termo bastante abstrato, né? E por esse motivo, pouco tempo depois que a lei foi promulgada, houve um decreto que estabeleceu exatamente o que seria o conteúdo desse mínimo existencial. E ficou definido que seria a renda mensal do consumidor equivalente a R$600. Então, caso as dívidas consumeristas reduzam os vencimentos da pessoa a um patamar menor do que R$600, esse mínimo existencial terá sido atingido e você pode renegociar a dívida nos termos da lei do superendividamento. E o ponto central a esse respeito é que o direito não admite que, para satisfazer um crédito, o devedor seja reduzido a um estado de indignidade, que ele não consiga comprar comida, pagar aluguel, etc. Bom, ficou claro que a lei prevê soluções para esse estado, e é ótimo que preveja, mas ela faz alguma coisa para evitar que se chegue a esse estado antes de tudo? Sim, com certeza. O Código de Defesa do Consumidor, que foi alterado pela lei do superendividamento, ele também tem uma série de deveres aos fornecedores de produtos e serviços
principalmente empresas de crédito, né, para que evitem esse estado de insolvência consumerista. E a lei claramente considera como maior risco para os consumidores os serviços de crédito, já que essa oferta é facilitada mediante a cobrança de juros muito elevados, o que pode gerar uma situação quase que incontornável. Então, o fornecedor de crédito ele deve informar claramente ao consumidor, por exemplo, o custo total dessa operação, a taxa mensal, juros, o direito à liquidação antecipada de cada parcela, etc. Os fornecedores também não podem ocultar informações a respeito do negócio, pressionar o consumidor para contratar o serviço, condicionar o atendimento às pretensões do consumidor, à sua renúncia ou desistência de demandas judiciais, etc. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, ele também prevê que é dever do fornecedor informar o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito contratado, considerando principalmente a idade da pessoa. Aqui é uma proteção ao idoso, né? E a lei, ela reconhece acertadamente que há certas pessoas, especialmente os mais idosos, que são ainda mais vulneráveis ao superendividamento. E em função de grande parte desses idosos não trabalharem mais e terem como única fonte de renda, a aposentadoria, uma eventual insolvência representaria um risco muito grande, né, a subsistência mesmo dessas pessoas. Então, essa população idosa tem mais dificuldades naturais no que se refere à modernização dos meios de contratação do crédito. A internet, nesse cenário todo, né, ela trouxe muitas soluções, facilitou muito a contratação de empréstimo, etc., mas isso também gerou uma série de problemas. Porque o que antes era preciso você ir no banco, assinar os documentos, passar por um processo ali, né, tete a tete, hoje em dia é feito com um clique no aplicativo. Então existem muitos idosos, por exemplo, que por desconhecimento ou até mesmo ingenuidade não têm muita ciência do que estão contratando e acabam se endividando mais do que conseguiriam com a renda que possuem. Bom, Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade de tratar esse tema. É um tema muito em voga nos últimos dias, especialmente em função da pandemia de Covid-19, a reação legislativa a esse aumento de endividamento que já era grande. Tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Perfeito, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de participar do PG On Air e fico à disposição para continuar a falar sobre o assunto. E muito obrigado também a você aí de casa que se interessou pelo tema e assistiu mais esse episódio do PG On Air. Semana que vem a gente volta com um complemento a esse tema. A gente vai tratar sobre as formas com as quais o direito realmente enfrenta essa questão e como funciona o processo de superendividamento na prática. E se você gostou desse vídeo e quer acessar outros conteúdos, não se esqueça de passar no nosso canal aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho e também nos seguir nas outras redes sociais que nós temos, está tudo aqui na descrição do vídeo.